Livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Pense em Deus agora. Vamos orar? Senhor, graças te damos por esse grande privilégio de estarmos na tua casa, como família, para juntos cultuarmos a ti, louvarmos, orarmos, termos comunhão, ofertarmos, e agora o maior privilégio de todos, que é ler a tua palavra e saber que a tua palavra é a tua boca se abrindo e falando conosco. Então, Deus, nos prostramos aos teus pés, dispostos a ouvir tudo aquilo que o Senhor quiser nos falar. Que a tua graça nos envolva de tal modo que possamos acreditar na tua palavra e nos fortaleça de tal forma que possamos praticar a tua palavra. Deus, repreenda toda a intenção do inimigo de atrapalhar esse momento. Que só a tua voz se faça ouvir aqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Aproveite o seu tempo. Esse é o tema que eu quero compartilhar com os irmãos nessa oportunidade. Esse texto que nós lemos é uma porção do livro de Eclesiastes. Eclesiastes faz parte dos livros poéticos e sapienciais do Antigo Testamento. Esse título vem da Septuaginta. A Septuaginta, para quem não sabe, foi uma tradução da Bíblia toda para o grego. Originalmente, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo em grego. Há também algumas porções em aramaico. E a Septuaginta traduziu tudo para o grego. E quando houve essa tradução, o nome que foi colocado neste livro de Salomão foi Eclesiastes. Em português, pode ser traduzido como o pregador ou o preletor. Foi escrito por volta do ano 935 a.C. A sua autoria é atribuída tradicionalmente ao rei Salomão. O livro do Eclesiastes, ele trata das coisas debaixo do sol, ou seja, as coisas terrenas, as coisas humanas. Esse termo debaixo do sol aparece quase 40 vezes no livro do Eclesiastes. E uma das coisas que nós precisamos lidar debaixo do sol é com o tempo. Tudo tem seu tempo. E precisamos aproveitar o tempo que o Senhor nos deu debaixo do sol. O tempo que o Senhor nos deu para viver nessa terra. E nós, às vezes, temos a noção que a maioria das pessoas vive como se as coisas simplesmente acontecessem. Como se nós não tivéssemos que fazer algo em relação ao tempo que Deus nos deu aqui nessa terra. A língua grega traz duas palavras para tempo. A primeira palavra é cronos. Cronos é o nosso tempo. É o tempo que se marca no relógio, no cronômetro. Contado em minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses. Mas tem também uma outra palavra chamada kairos. Esse é o tempo de Deus. Vocês vão ler no Salmo 90, por exemplo, que Deus é de eternidade a eternidade. Então esse tempo nosso, o cronos, é só um hiato dentro da eternidade de Deus. Deus vê tudo isso na palma da sua mão. Passado, presente e futuro. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Então não adianta querer apressar Deus, não adianta querer marcar prazo para Deus, porque Deus tem muito tempo. O relógio de Deus é muito diferente do nosso. Então é sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite.
O que nós temos feito com o nosso tempo? Eu queria conversar com a igreja sobre alguns princípios bíblicos sobre este assunto. A primeira coisa é que o tempo que nos pertence é o presente. Vamos ler em Hebreus capítulo 3, versículos de 13 a 15. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Porque nessa peregrinação pela vida, nesse túnel do tempo que é a nossa existência, nós lidamos com 3 personagens: o ontem, o hoje e o amanhã. E dos 3, a Bíblia diz que só um deles cabe a nós administrar. É o hoje. O ontem já passou. O relógio não volta. Não tem como você voltar no relógio e fazer algo que você não fez ontem, ou deixar de fazer algo que você fez ontem. Só nos resta hoje as consequências. O amanhã, para nós, não existe. Então não devemos nos preocupar com o amanhã. O que é preocupar? É eu pegar algo que é de amanhã e me ocupar disso hoje. Eu vou assoberbar o meu hoje e vou chegar amanhã mal. Então meu amanhã vai ser péssimo. É por isso que a preocupação não ajuda em nada. Porque se a conta é R$100 amanhã e eu me preocupar hoje, não vai diminuir 1,0. E eu só vou sofrer hoje, vou dormir mal, comer mal, brigar com a minha mulher, brigar com meus filhos, e amanhã eu vou ter que enfrentar esse desafio pior do que eu estaria se eu estivesse orando, pelo menos. Tem um livro do C.S. Lewis, chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É o capetão ensinando o capetinha a atormentar as pessoas aqui na Terra. E uma das coisas que ele fala para o capetinha é o seguinte: olha, você tem que fazer os homens ficarem presos, ou no passado ou no futuro. Porque se eles ficarem presos no passado e no futuro, eles não vivem o hoje. E ele diz o seguinte: o passado ainda serve para alguma coisa, que é nos ensinar com os erros, principalmente dos outros. Se o meu pai fumou e morreu com câncer de pulmão, por que eu vou fumar? Dizem que errar é humano. Insistir no erro, né? Se eu dei uma cabeçada na parede, doeu, eu vou e dou outra, aí fica difícil até Deus ajudar, não é verdade? Então o passado ainda serve para alguma coisa, mas o futuro não serve para absolutamente nada. Então por que nós perdemos tanto tempo? A única coisa que nós devemos fazer em relação ao futuro é o planejamento, só isso. Porque a Bíblia vai dizer, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 14, de 28 a 32, que se você vai construir uma torre, você deve primeiro sentar e calcular para ver se tem os recursos. Eu não sei quem aqui se lembra daquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, o Robin Williams. E ele leva os alunos numa sala onde tinham os cartazes dos alunos notáveis daquela escola. Aí foi passando o nome deles, o rostinho deles. Aí o professor pergunta aos alunos: você sabe onde eles estão agora? Todos eles são fertilizante de planta, porque eles simplesmente passaram pela vida e não deixaram que todo esse talento que eles tinham fizesse diferença na história deles. Então eles se tornaram pessoas comuns. Aí ele sussurra no ouvido dos alunos assim: carpe diem, aproveite o seu dia. Onde nós estaremos daqui a 50, 100 anos? Teremos só fertilizante de plantas? Ou será que nós seremos lembrados como alguém que fez a diferença, que seja na vida de uma pessoa? Talvez nenhum de nós tenha uma rua com a placa com seu nome, mas nós podemos ser lembrados como alguém que fez a diferença na vida de alguém. Isso só vai ser possível se nós aproveitarmos nosso dia. Deixar o passado para trás, aprender com os erros, planejar o futuro, mas deixar o futuro para frente.
Hoje é o dia. Você pecou ontem, Deus quer você hoje. Ah, você vai se oferecer para ajudar na igreja amanhã? Não, Deus quer você hoje. Deus não quer você para amanhã, depois da manhã ou para o mês que vem. Ou quando seus filhos crescerem, ou quando você se formar, ou quando você se aposentar. Deus quer você hoje. Porque o amanhã pode ser que não exista para nenhum de nós. Então, nós não podemos deixar para amanhã aquilo que tem que ser feito hoje. Aproveite o seu dia. O tempo que nos pertence é o presente. Em segundo lugar, a Bíblia diz que nós precisamos conhecer o nosso tempo. Vamos ler no primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículos 23 e 32. Diz a palavra do Senhor: Ora, este é o número dos homens armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Agora verso 32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Nesse texto nós lemos que Davi estava selecionando os homens que fariam parte do staff do seu reinado. E ele começa a levantar dentre as 12 tribos pessoas capazes. E quando ele chega na tribo de Issacar, que é uma tribo quase que anônima, pouco se ouve falar dessa tribo de Issacar na Bíblia. Mas aqui nesse texto diz que ele selecionou nessa tribo 200 jovens que eram, segundo a linguagem atual, conhecedores de seu tempo e sabiam o que Israel deveria fazer. Estrategistas, porque há uma grande preocupação para nós como líderes da igreja hoje, irmãos. É que nós estamos percebendo cada vez mais que a igreja tem a resposta para uma pergunta que ninguém mais faz. E nós precisamos conhecer o nosso tempo. Há meio século, um grupo de pequenos empresários procurou a indústria de relógios suíça, que detinha na época 98% do mercado de relógios no mundo. E eles ofereceram a possibilidade de se produzir relógio de quartzo. Os suíços alegaram que não estavam interessados. Então aqueles homens procuraram os japoneses. E hoje, irmãos, 99% dos relógios produzidos no mundo são de quartzo. Os suíços não perceberam os novos tempos e as novas possibilidades. Resultado? Ruíram. Os tempos mudam. Irmãos, vocês imaginam quanto dinheiro deve ter o camarada que inventou o velcro? E sabe baseado em que ele inventou o velcro? Observando o nosso carrapicho. Aquele carrapicho que te anda no mato, que gruda na meia. O camarada pegou aquilo, levou para o laboratório, estudou aqueles ganchinhos e fabricou o velcro. Como é que um brasileiro não percebeu isso? Há pessoas que têm essa visão do seu tempo, que escapam a outras pessoas. Será que nós conseguimos enxergar o nosso tempo? Onde Deus quer nos usar? Uma indústria de sapato mandou 2 vendedores para a Índia. Um chegou lá, deu uma volta, ligou de volta. Olha, dobrem a produção de sapato, que aqui ninguém usa sapato. Deu meia hora, ligou o outro. A gente cancela o projeto, que aqui ninguém usa sapato. Um viu oportunidade, o outro viu dificuldade. O tempo era o mesmo. O contexto era o mesmo. Um viu uma porta aberta. O outro viu um obstáculo intransponível. E nós? Qual a visão que nós temos de reino? Qual seria a estratégia para hoje da nossa igreja? Culto sempre vai ter. Ensino da palavra sempre vai ter. Evangelismo sempre vai ter. Mas será que nós estamos adotando as estratégias corretas? Olha o que diz em Atos capítulo 16, versículos de 6 a 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia,
defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Havia uma prioridade no coração de Deus. A gente pode até não aceitar, irmão, mas Deus tem uma agenda. Será que Deus não queria que os Gálatas ouvissem a pregação? Será que Deus não queria que os de Bitínia ouvissem a pregação? Não, mas havia uma prioridade, e era na Macedônia, e era urgente. Havia um clamor na Macedônia. Estão percebendo? Evangelizar sim, mas aonde? Aonde o Espírito Santo direcionar. Fazer obra social sim, mas aonde? Aonde o Espírito direcionar. Esse texto aqui mostra para nós que nem sempre fazer o certo é o certo a fazer, porque Deus tem uma agenda. E além de fazer o que Deus quer, nós temos que cumprir a agenda de Deus. Tem que ser na ordem que Ele quer. No staff do rei precisa de pessoas assim, conhecedoras do seu tempo. Porque se nós não fizermos de acordo com o tempo de Deus, que é o tempo certo, a gente vai se matar de trabalhar e as coisas não vão acontecer. Porque nós estaremos fazendo a coisa certa, mas fora do tempo. Então nós temos que conhecer o nosso tempo, a nossa realidade, e assim nos dispormos nas mãos de Deus para que Ele nos use. E em terceiro lugar, nós precisamos administrar o nosso tempo. Vamos abrir em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir é sinônimo de redimir. Redimir vem de redenção. Redenção era quando uma pessoa de posse ia ao mercado escravagista, arrematava um escravo e soltava. A expressão remir o tempo tem o significado de resgatá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas verdadeiramente importantes. Será que nós temos feito isso com o nosso tempo? Será que nós temos alguma preocupação de organizar nosso tempo? Quantas horas tem nosso dia? 24 horas. Então, quando você faz uma oferta a alguém e a pessoa diz assim: eu não tenho tempo, o que a pessoa está dizendo? Eu não quero. E isso não é prioridade para mim. Se tem algo importante a ser feito e o dia tem 24 horas e sempre vai ter, das duas uma. Ou você dorme menos, assiste menos TV, passeia menos, abre mão de outras atividades, ou então você não faz. Então essa questão de ter tempo ou não ter tempo depende de como nós organizamos e administramos o nosso tempo. Olha o que Moisés diz no Salmo 90, versículos 10 e 12. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Contar dia é administrar o tempo. Os estudiosos da administração do tempo, eles classificam as nossas atividades em 3 categorias: as coisas importantes, as coisas urgentes e as coisas circunstanciais. O que são as coisas circunstanciais? São as coisas que você pode escolher fazer ou não fazer sem qualquer consequência. Tem coisa que a gente faz na vida que não muda em nada. Você pode escolher: vou fazer ou não vou. Uma viagem a passeio, um entretenimento, aquela soneca da tarde. Agora, o que são as coisas importantes? São as coisas que você não pode deixar de fazer.
Porque se você não fizer, vai ter consequência. Por exemplo, você pode ficar sem comer? Ah, eu não estou tendo tempo nem para comer. Se você não tem tempo para comer, a fatura vai chegar mais dia, menos dia. Você pode ficar sem dormir? O sono é imprescindível à saúde. E o que são as coisas urgentes? As coisas urgentes são as coisas importantes que não foram feitas e agora estão com o prazo vencido ou para vencer. Você faz check-up todo ano para ver como é que está a sua saúde? Pastor, não tenho tempo. Aí um dia você vai ter um piripaque, o SAMU vai te catar, vai te levar. Pronto. Era importante, agora ficou urgente. A sua família é importante para você? Ah, pastor, não tem tempo para minha esposa, não tem tempo para meus filhos, trabalhando. Aí um dia você chega em casa, a mulher está com a malinha arrumada, estou indo embora. Você não vai ter que se virar nos 30? Não vai ter que ter tempo? Se a família é importante. Agora, o mais triste de tudo é que esses mesmos estudiosos dizem que 90% das pessoas só fazem as coisas quando elas já se tornaram urgentes. Pouca gente administra o seu tempo para fazer as coisas importantes no tempo certo. Quando a gente faz na urgência, mesmo se der certo, é sofrido. Aquele serviço que você tinha o mês inteiro para fazer, não fez, aí deixou para o último dia. Não dá aquela sensação do dever cumprido. Você vai acabar estressado, vai acabar suado, vai acabar cansado. Porque fez na urgência. A urgência estressa, irmãos, que o prazo está vencido ou para vencer. Então, na vida da gente, as coisas não acontecem tão naturalmente assim. Tempo não brota do chão como grama, nem cai do céu como chuva. O tempo tem que ser administrado. Pegar minhas 24 horas e fazer a minha escala de valores. O que é importante para mim? Minha saúde é importante? É. Então eu vou cuidar da minha saúde. Meia horinha por dia, 1 hora por dia, eu vou dar minha caminhada. 1 vez por ano eu vou fazer meu check-up. Se você não se programar, você nunca vai ter tempo para a sua família. Escolha um dia da semana. Família é importante. É bíblico. Igreja é importante? Então nós temos que tirar tempo para a igreja. Trabalho é importante? Então eu tenho que me dedicar ao meu trabalho. Me especializar, estudar. Tudo que for importante para mim, eu tenho que me organizar e fazer acontecer. Porque senão, logo, quando eu menos esperar, passa da categoria de importante para urgente. E aí, meus irmãos, é um Deus nos acuda. Será que nós temos administrado o nosso tempo para que as coisas importantes sejam feitas a seu tempo? E assim nós possamos dizer que experimentamos o melhor de Deus na face dessa terra, durante o tempo da nossa peregrinação. Concluindo, irmãos, o que nós faríamos se todo dia, meia-noite, alguém depositasse R$ 86.400 na nossa conta corrente e dissesse para nós, você tem que gastar hoje, porque meia-noite eu vou limpar essa conta. O que a gente faria? Eu duvido que ele deixava uma moedinha. Aí, quando dá 0 hora, ele deposita mais 86.400. Mas não é acumulativo. Não gastou limpo. E disse, você tem até meia-noite para gastar. O que você faria? E todo dia, irmãos, durante toda a sua vida, alguém depositasse R$ 86.400 na sua conta e dissesse, você tem hoje para gastar e só hoje. Essa é exatamente a quantidade de segundos que Deus deposita na nossa conta de vida, todos os dias. Um dia tem 86.400 segundos, que nós temos 24 horas para gastar. E se a gente não gastar, ele não volta nunca mais. O que a gente não fez, não fez. Passou. Aproveite o seu tempo. Não adianta acrescentar anos ao curso da sua vida. Nós temos que acrescentar vida ao curso dos nossos anos. Aí sim, quando nós fecharmos os olhos para essa vida, nós poderemos dizer, valeu a pena. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vão-se os anos, vão-se as eras, morre a planta, murcha a flor, passa o gozo, foge o riso, mas eterno és tu, Senhor. Tudo passa nesta vida, alegria e de sabor. Tudo foge como a sombra, tudo foge qual vapor. Tempo que vai
Senhor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando com as alegrias do meu Senhor. Imutável Deus bondoso, vem minha alma abençoar. Fortalece-me para as lutas que terei de enfrentar. Venha clara, estreita senda que terei de palmilhar. Vem, dirija minha vida, os meus passos vem guiar. Os anos, vão-se as eras, morre a planta, murcha a flor, passa o gozo, foge o riso, mais eterno és tu, Senhor. Tudo passa nesta vida, alegria e de sabor, tudo foge como a sombra, tudo foge qual vapor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, vem trazendo o meu Senhor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, vem trazendo o meu Senhor. Oh, tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, vem trazendo